Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de amazônico, né? Continuamos na mesma situação, nada mudou, infelizmente. Vamos continuar com as videoaulas para a gente ir cumprindo a ementa do curso, né? E a prof ainda está sentindo muita falta de vocês, da gente ter esse contato olhando um para a cara do outro, né? Por enquanto só vocês podem olhar para mim através do vídeo e eu não consigo ver vocês. Mas vamos firmes, né? Vamos passar por essa situação, firmes e fortes para a gente poder se reencontrar novamente. Eu vou trazer hoje duas reportagens, que na verdade tem artigos científicos em relação a essas duas reportagens, das pessoas que cederam as reportagens, mas eu quis otimizar, porque apesar de eu entrar na plataforma dos artigos acadêmicos, né? São artigos de 20 páginas, 30 páginas, então assim, vamos otimizar, porque a mesma coisa que eles falaram em entrevista é o que está no artigo. Então, eu quero, hoje, o nosso tópico de aula, a gente vai falar sobre a atual situação da Amazônia. Então, eu tenho dois pontos que a gente vai colocar. Primeiro, vamos englobar a Amazônia nessa loucura toda que a gente está vivendo de Covid, né, do coronavírus, e o que está projetado, né? O que cientistas falam que é temerário, os estudiosos, né, em relação a essa atual situação com a Amazônia. E um segundo ponto é a gente falar sobre o desmatamento da Amazônia. A gente precisa tocar nesse assunto, porque o que mais tem na Amazônia é desmatamento e briga por causa disso, né? Então a gente vai ver que a situação ela já chega num estado de perigo, que se a gente não lutar, se a gente não parar, ou não fazer valer as leis vigentes para que cesse o desmatamento na Amazônia, né, vai chegar a um tal ponto que até em 30 anos, tá, vai ser impossível a gente reverter a situação lá. Então, vamos começar então primeiro com o nosso primeiro tópico de estudo, que é a relação da Amazônia com a tal da Covid que a gente está vivenciando. Como que se encontra, qual que é a preocupação? Esse primeiro tópico, eu estou trazendo os estudos, tá, de três pessoas, de três pesquisadores, que é o André Guimarães, que ele é agrônomo e diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, órgão reconhecidíssimo no Brasil todo, esse instituto de pesquisa. A segunda pesquisadora é a Cláudia Azevedo Ramos, ela é bióloga, professora titular do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. E o terceiro pesquisador, né, que vai trazer essa concepção para a gente, ele é o Paulo Moutinho, ele é biólogo e cientista sênior do IPAM. Então vamos ver o que essa galera fala em relação, para a gente só ter uma noção em relação à Covid, que para quem já vivencia um pouco, estuda mais essa relação da Amazônia, é até um pouco óbvio o que eu vou dizer aqui para vocês, mas a gente precisa disponibilizar isso para quanto mais pessoas tiverem conhecimento, melhor ainda, né? Não fica um campo de batalha sozinho. Tá? Porque lembra, o artigo 225 da Constituição Federal fala que meio ambiente é responsabilidade de todos, dever de protegê-lo e defendê-lo. Então, vamos se informar, né, para poder atuar em relação ao caput do 225 da Constituição Federal. Tá? Então, qual que é a preocupação? Né? Que os desmatadores eles não vão ficar em isolamento, apesar de ter regiões da Amazônia que vão entrar em isolamento, algumas já entraram em isolamento, né? Há governos lá dentro governos que eu falo até municipais também, não só na esfera estadual, que já estão trabalhando com essa reclusão social, né? Não é isolamento, mas essa reclusão social. E aí esses desmatadores, eles vão aproveitar esse momento para quê? Né, para agir dentro dessa pandemia. Então, o que acontece? A pandemia do coronavírus, ela vai trazer efeitos colaterais, além daqueles dentro da esfera da área da saúde, né, na região amazônica. O foco
das autoridades tem que ser também no controle da doença, lógico, né? Porque o que vai acontecer? Vai abrir espaços para que oportunistas de plantão se sintam livres para grilar a terra pública, né? Então também vai ter que ter, além do foco da saúde, a fiscalização em relação a isso, para que esses grileiros não consigam avançar, né, nos seus atos. Então é a preocupação que se pede, inclusive, que seja do governo federal também, né, frente ao Conselho Nacional da Amazônia Legal. Opa, olha o Conselho Nacional da Amazônia Legal, que a gente viu que existe lá no decreto 7378 de 2010, que a gente viu nas aulas anteriores. Lembra que eu falei do conselho? Tem artigo falando do conselho, da composição do conselho, das reuniões do conselho, a função do conselho. E olha que legal que aconteceu. O presidente Hamilton, o vice-presidente Hamilton Mourão, se reuniu com o pessoal do conselho da Amazônia Legal. Né? Para quê? Para conversar sobre essa situação, porque é notório e sabida que os grileiros vão avançar aproveitando, sendo oportunistas dessa situação trágica que a gente está vivendo da saúde hoje no Brasil. Então, o que o Conselho clamou, né, para o vice-presidente foi esse viés de controle maior com a Amazônia Legal, em relação aos estados que compõem a Amazônia Legal, para evitar esses atos de grilagem. Então, essa ameaça do coronavírus, né, sob essa ameaça, esses agentes públicos que prestam esse serviço de manter lá na ponta, né, um cumprimento das leis ambientais, eles vão estar ausentes das suas ações de fiscalização e do controle, e vão ter um controle limitado. Eles não vão conseguir atuar da mesma forma, até porque, como a gente viu naquele vídeo do semestre passado do TCU, lembra o videozinho sobre a Amazônia, as unidades de conservação da Amazônia, lá em direito ambiental? O que acontece? O Brasil já tem uma mão de obra em relação à fiscalização ambiental esdrúxula em relação aos países desenvolvidos, né? Enquanto tem, por hectare lá em determinados países, se encontram 40 fiscais ambientais, no Brasil a gente tem 4, a gente tem 2. Então, olha a diferença, né? A desproporcionalidade. Conforme trouxe o vídeo do TCU, o estudo do TCU que a gente viu no semestre passado. Então, o que vai acontecer? Como esses nossos poucos fiscais já vão estar ausentes por causa dessa pandemia, né? Com essa fiscalização limitada, certamente o isolamento vai ser a principal arma que vai ter contra o vírus, para proteger a população do vírus, né? E vai ser fundamental, mas por outro lado vai pesar na questão da fiscalização em relação à proteção e defesa da Amazônia, né? Os desmatadores ilegais, contudo, eles não vão estar em isolamento, né? Como recomendam os governos, eles vão se aproveitar dessa oportunidade provocada pela Covid, e nos próximos meses, o que se vislumbra ainda sobre o turbilhão sobre o turbilhão imposto, né, pela pandemia e com a chegada da seca em grande parte da região amazônica, vai se fortalecer o aumento desse desmatamento. Galera, a gente está no norte do país. O que acontece quando começa de maio para frente, né, aqui no norte do país, com os nossos rios? Vamos pegar o Rio Tocantins e Araguaia, que é muito próximo da gente. O que acontece com o Rio Araguaia e o Tocantins quando de maio para frente, né? Eles começam a diminuir o volume das águas, não é? Ou seja, cria-se uma situação de mais facilidade ou maior facilidade, né, para que ocorra o desmatamento. Então, na região do norte do país, idem. Nós estamos na região norte do país, Tocantins, região norte do país, e a nossa realidade essa a gente sabe porque e essa realidade também ocorre nos outros estados da região norte. Então isso acaba também por facilitar a grilagem das terras. É uma preocupação que os estudiosos estão colocando, os pesquisadores estão colocando, né? Os primeiros sinais que vêm a campo são preocupantes, porque essas taxas de desmatamento que foram registradas no início de 2020, antes de surgir todo esse alvoroço, né, todo esse alarme por causa da Covid, já indicavam essa atividade expressiva das motosserras na região norte do país, né, na Amazônia Legal.
Segundo o DETER, o que é o DETER? Né? Ele é um sistema de alerta de desmatamento que o INPE usa. O que é o INPE? O Instituto de Pesquisas Espaciais. Então, esse mecanismo, o tal do DETER, é que mostra para a gente, consegue apresentar os dados de desmatamento na região da Amazônia. São esses dados que são trabalhados para saber quais áreas avançaram no desmatamento, quais áreas conseguiram ser paralisadas no desmatamento, quais áreas foram reflorestadas. O DETER que vai trazer esses dados, né? Porque são dados espaciais, são monitorados através de satélite. Com esses dados, né, que o INPE, que faz o recolhimento dos dados através do DETER, o que foi detectado? Em janeiro desse ano, constatou-se um aumento de 52% na área de alertas de desmatamento em relação ao mesmo mês do ano anterior. Então perceba, em fevereiro de 2020 foi detectado 25% a mais de desmatamento em relação ao mesmo mês de janeiro de 2019. E ao todo, né, porque a gente está falando janeiro 2020, janeiro 2019, e ao todo 52%. Então, 52%, aumento de 52%, tá? Não é que 52% da área da Amazônia foi desmatada, mas assim, teve um aumento de 52% em cima desses dados. Então, assim, essa crise de incêndio, por exemplo, que teve em 2019, né, com que teve a repercussão mundial, né, dos incêndios na Amazônia e tal, estava ligada ao aumento do desmatamento também, né, e isso é um dado muito claro na nossa memória. Eu ouvi umas pessoas argumentando assim, que eu quero colocar esse ponto de interrogação na cabeça de vocês. Mas tem autocombustão na Amazônia. A Amazônia pode pegar fogo. Aqui mesmo na Serra do Lajeado, né, tem autocombustão da serra. Vamos falar de diferenças? A Amazônia é uma floresta tropical úmida. Florestas tropicais úmidas não entram em autocombustão. Elas têm uma característica própria. Sinta com um biólogo e conversa com ele. O nosso cerrado, por exemplo, como é a nossa vegetação aqui no Tocantins, entra em autocombustão, porque a nossa vegetação não é idêntica à da Amazônia. Professora, mas a gente está na Amazônia, legal, sim. Lembra que eu falei que a região do Bico do Papagaio, aqui do Tocantins, lá no nosso Bico do Papagaio, é a que mais se aproxima dessa parte da vegetação da Amazônia? Mas para a gente aqui para baixo, né, saindo do Bico do Papagaio, a nossa vegetação já é um pouco diferenciada. Então, a gente precisa entender as possibilidades de autocombustão ou não. Então, raciocinem sobre isso, pensem sobre isso que eu estou falando e cheguem às suas conclusões, pesquisem. Galera, pesquisem. Eu passo a informação para vocês, mas vocês precisam pesquisar também. Vocês precisam ter esse tino de, olha, a professora falou isso, eu vou pesquisar. A gente está aí com uma ferramenta na mão extraordinária que é a internet. Vamos atrás da informação. Fontes confiáveis, pesquisadores, galera que sabe o que está falando. Não é para ir atrás de eu acho fulano falou, ele trabalhou, não sei. Não, ele é um pesquisador. Primeiro coloca isso, gente. Vamos atrás de fontes confiáveis. Vocês estão fazendo a monografia de vocês sabem que vocês não podem pegar qualquer fonte. Então, se eu não posso pegar qualquer fonte, é porque eu tenho que ir em fontes confiáveis, pessoas que realmente pesquisaram, estudaram sobre o tema e têm argumentação para isso, porque trouxeram dados, coleta de dados. Então, estou deixando aí para vocês fazerem a pesquisa sobre a autocombustão em floresta tropical úmida. Tá? Mas então, as queimadas elas tiveram essa repercussão toda e ocorreram por causa também desse desmatamento que foi ocasionado na Amazônia e vem ocorrendo em muitos anos já.
Então, o que a gente pode fazer como prevenção mínima, né? É preciso que o poder público mantenha esses meios de monitoramento remoto na região, apoiando o trabalho de agências como o INPE, o ICMBio, nosso Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que a gente também aprendeu no semestre passado, que é essa autarquia federal que auxilia as unidades de conservação dentro da Amazônia e da Amazônia Legal, e do IBAMA. Então, é necessário que haja um refortalecimento do trabalho dessa galera, né? Seja do INPE, seja do ICMBio e seja do IBAMA, né? E a Polícia Federal também ser equipada para isso, né? Tomando todos os cuidados necessários para assegurar a segurança dos seus funcionários, recursos que estão congelados do fundo da Amazônia devem ser urgentemente destravados pelo governo para combate do desmatamento. Então, toda essa ação deve ser dada aos povos indígenas da região, que são a galera que vive lá, que são os guardiões da floresta, sim, que estão desprotegidos, porque não tem mais a renda, eles estão tendo ataques das suas áreas, das suas terras, não tem fiscalização em cima, então está ficando difícil a situação, né? Em Brasília, o Congresso Nacional não deve colocar em votação temas que exigem um amplo debate com a sociedade e que estimulariam o desmatamento no país em meio a essa catástrofe que a gente está vivendo de Covid, né? O que ocorreu? Foi editada a tal da medida provisória 910, que a gente viu na última aula que eu falei para vocês da medida provisória 910. Qual que é o grande problema da medida provisória 910? Abre um leque que praticamente legaliza ou facilita a legalização da grilagem de terras na área da Amazônia. Então, a MP 910, ela traz esse viés. Vamos desburocratizar. Ótimo, desburocratiza. Mas só que com essa desburocratização, né, para a legalização das áreas fundiárias lá da Amazônia Legal, acaba que entra a má fé dos grileiros e eles entram nessa onda e se aproveitam. Então, um dos problemas da MP 910, né, porque ela literalmente legalizou a grilagem dentro da área da Amazônia Legal, né? E então a gente não vai ter tão cedo um projeto de lei que altere esse processo de licenciamento ambiental. Então, o fim do desmatamento amazônico, ele é importante para que a gente não tenha que enfrentar outras crises no futuro. Meio ambiente ecologicamente equilibrado, voltado para a sadia qualidade de vida. Olha o caput do artigo 225 da Constituição Federal. Tá aí, a gente precisa desse equilíbrio, né, desse meio ambiente ecologicamente equilibrado que está indo para o ralo com o desmatamento na Amazônia. Em especial em um momento da economia fragilizada pelos efeitos prolongados da pandemia, é necessário que se faça também esse controle. A gente não pode, a gente está desesperado, a gente está passando por uma situação difícil por causa da pandemia, mas não tem como abrir mão do controle dentro da Amazônia, né? A Amazônia, entre diversas riquezas biológicas, é fundamental para a produção da chuva, né? Que irriga o agronegócio. Se não tiver chuva, lascou, galera. O agronegócio também vai água abaixo, né, que por sua vez é responsável o agronegócio pelo PIB brasileiro. A duras lições, né, que a gente está tirando do Covid tem mostrado o quê? Que a gente precisa de ações integradas, né, de prevenção, e que essas ações funcionem. No caso da Amazônia, lavar as mãos, né, para a ação de grileiros nesse momento é contabilizar novos prejuízos socioambientais e econômicos para um futuro próximo, porque a bomba vai cair no nosso colo. Então a gente tem que entender que essa situação do Covid agora é uma situação extremamente delicada, principalmente para a área da Amazônia Legal. Porque além da doença em si que está acometendo o Brasil todo e outras nações, a gente tem ainda o dever dessa proteção e defesa da nossa Amazônia, que vai ficar mais fragilizada ainda. Então é o que a gente tem que ter em mente em relação a isso. Um outro item, né, que eu quero falar com vocês também sobre a atual situação da Amazônia, que casa com esse desmatamento que eu acabei de falar do Covid, né,
que na Amazônia atual, né, quer dizer, o desmatamento atual na Amazônia, ela chega a um ponto de não retorno em até 30 anos. Quem diz isso, tá? É um pesquisador chamado Carlos Afonso Nobre. Esse pesquisador, tá? Ele tem uma larga escala de trabalho. Desde 1973 ele é formado pelo ITA, né, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Ele fez pós-graduação no Instituto de Massachusetts, no Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ele também estudou em outro instituto americano. Ele vem desde 1973 trabalhando em relação à climatologia, à camada de ozônio. Ele era o diretor do INPE até o ano passado, né? E o que acontece? Ele escreveu um artigo científico e foi entrevistado, né, pela BBC News de Brasília em relação a esse ponto que ele detectou nos estudos sobre a não possibilidade de reversão do desmatamento da Amazônia se continuar nesse ritmo e até um prazo de 30 anos. Então, ou seja, se a gente continuar permitindo o desmatamento da Amazônia, daqui 30 anos não tem mais como reverter a situação. A Amazônia não vai dar mais conta e não vai ter mais regeneração. Então, olha como isso é preocupante. Essa é a atual situação da realidade da Amazônia. Então, o Carlos Nobre, o que ele detecta, né? Que o desmatamento pode estar levando a floresta para uma situação da qual ela não vai conseguir se regenerar diante dessas agressões provocadas pelo tal do bicho-homem, né? E se esse ritmo atual de devastação for mantido ou aumentar, esse ponto de não retorno já vai chegar no momento entre 15 e 30 anos, ele fala. O ponto máximo é 30 anos, mas pode começar daqui 15 anos também. Né? O alerta é um dos principais estudos que ele vem efetivando no decorrer dos anos. Né? O que acontece? O INPE, através de pesquisas do INPE, revelaram, né, esse aumento de 25, que chega a 29,5% no ritmo do desmatamento da Amazônia entre agosto de 2018 e julho de 2019. Então, tem um sistema que é utilizado também pelo INPE, o PRODES, que revela que o país perdeu 9.762 quilômetros quadrados de floresta nesse período, ou seja, agosto de 2018 até julho de 2019. Que antes o desmatamento estava sendo medido em 7.536 quilômetros quadrados. Então, ou seja, de 7.536 quilômetros quadrados, né, houve uma perca de 9.762 quilômetros quadrados, o acréscimo, né? Então, essa taxa divulgada é a segunda maior desde 2008, quando quase 13 mil quilômetros quadrados de floresta foram destruídos. Esse dado do PRODES leva em conta o período de agosto a julho por conta dos ciclos das chuvas da região. Então, o Carlos Nobre, né, o pesquisador, ele fala que há evidências de que o ponto de não retorno está prestes a ser atingido em alguns locais da floresta amazônica, especialmente nas regiões sul e leste da floresta. Né? A estação da seca do ano está ficando mais longa nesses locais e a temperatura está subindo. Lembra que a gente comentou em algumas aulas passadas, lá no semestre passado também, quando a gente estava em direito ambiental, que a gente não é pesquisador da área, a gente não é agrônomo, a gente não é biólogo, a gente não é engenheiro ambiental, mas que nós, como cidadãos, a gente consegue perceber que está tendo impacto ambiental aqui na nossa região, que o clima está cada vez mais quente, que o rio, por exemplo, Araguaia e Tocantins está cada vez mais seco, ou sempre na estiagem a seca está sendo maior. Isso aos olhos nus nossos, sem que a gente necessite ter uma especialização em algo da área.
E o que está acontecendo é que o Carlos Nobre está reconfirmando isso, mas com dados e estudos científicos que foram realizados, né? O que ele fala, né? Ele fala o seguinte, deixa eu ler aqui um trechinho da entrevista dele. Ele fala: nossos cálculos indicam que se o desmatamento continuar nessa taxa em toda a Amazônia, não estou falando apenas da floresta brasileira, ou se subir, temos de 15 a 30 anos, ao máximo, antes de ultrapassarmos irreversivelmente este ponto, disse ele na entrevista à BBC News Brasil. Então, esses dados do desmatamento na Amazônia tornaram-se fonte, né, de desgaste para o governo, por exemplo, em julho e agosto deste ano, entre julho e agosto de 2019, né, quando essas medições preliminares de outro sistema do INPE, o DETER, ó, o DETER de novo, apontaram para um crescimento do desmatamento. Então a gente está falando de dois sistemas, né? Olha o DETER entrando aí também, falando a mesma coisa. O INPE está lá trazendo as informações e os dados, né? Para que seja reconhecido que, olha, gente, continua o desmatamento na Amazônia. Em 19 de julho do ano passado, por exemplo, o presidente da República disse que os dados preliminares do INPE eram incorretos. Eu vou trazer mais uma vez um ponto de questionamento para vocês pesquisarem. Por que uma máquina fraudaria dados? Mas pode ser humano, professora. Ok, mas só que olha só, a gente está falando de dois sistemas diferentes que vão trazer dados. Então todos os seres humanos vão forjar esses dados? É isso? Como que a gente consegue, né, rebater dados de pesquisa no eu acho? É o que eu falo para vocês. Quando a gente pesquisa, né, qualquer tipo de pesquisa que a gente faz, a gente vai procurar dados científicos. Quem não participa da pesquisa, por exemplo, que eu ou vocês estejam fazendo, pode chegar pra gente com uma opinião absolutamente leiga e falar: mas eu acho. Gente, a gente não rebate pesquisa científica com eu acho, começa aí, tá? Então, é preciso que se tragam dados. Então, tragam dados que comprovem que houve realmente uma fraude na apresentação desses dados. Tragam dados, pesquisas certeiras, com provas de que realmente os dados estão incorretos. Agora, falar o eu acho não é fundamento para rebater pesquisa científica, em nenhuma esfera, galera. Então, a gente tem que colocar isso na mente. O que aconteceu? Acabou que esse profissional gabaritado, que eu falei para vocês, que fez essa pesquisa, né, que é um Nobre, junto com o Ricardo Galvão, né, que foi demitido do INPE na época, acontecesse o quê? Que eles falavam se casavam, assim, eram dados consistentes, né? O que é necessário que o governo reconheça: olha, a Amazônia está perdendo, a Amazônia está sendo desmatada, sim, a Amazônia precisa de proteção, sim. Então, dados que foram divulgados a respeito somente do ano de 2019, né, iniciado em janeiro de 2019, trazem que houve sim o desmatamento da Amazônia. Ele continua crescendo, ele não parou, ele precisa ser parado. Então, o que acontece? Há uma negativa, né, por exemplo, de reconhecimento desses dados. Ao mesmo tempo, né, o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, ele acabou admitindo no ano passado, né, que era preciso adotar uma estratégia diferente para conter o desmatamento na Amazônia, com a articulação dos governos estaduais para que esse desmatamento realmente fosse parado de forma efetiva. E aí entra o consórcio da Amazônia Legal, né, dos nossos estados que compõem a Amazônia Legal. Então, o que acontece? Tem que ter normativa, lei, decreto, resolução. A gente tem, só que elas têm que ser efetivamente aplicadas e elas têm que ter a sua eficácia efetivada. Para quê? Para que seja realmente contido o desmatamento da Amazônia. Então,
Eu vou deixar aqui para vocês, em relação a esses tópicos e dados, esses vídeos. Também a gente vai ter o texto. Eu quero que vocês leiam o texto, porque tem a entrevista do Carlos Nobre e ele traz dados importantíssimos em relação a isso. Matéria de prova, sim, senhores, porque esses dados, eu falei no modo geral, mas ele traz os pormenores e vocês precisam ter conhecimento disso. E vai ter uma atividade também. Essa atividade, ela vai ser feita em cima dessa entrevista também do Carlos Nobre. Então, 3 coisinhas, tá? Que a gente vai ter. A gente vai ter o vídeo, o texto e a atividade, tá joia? O prof vai estar online com vocês durante o período de aula, e se tiverem qualquer dúvida a gente vai tirando lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Se cuidem, fiquem em casa e eu espero que a gente consiga se ver em breve, tá, galera? Um abraço!